Senhor, mais uma vez louvamos o Teu nome, Te adoramos pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, onde podemos derramar a nossa alma na Tua presença, onde podemos Te adorar, Senhor, de todo o nosso coração. Neste momento, Senhor, em que a Sua palavra será ministrada, venha usar o Teu Filho com poder, com graça e unção do Teu Espírito. Fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo. Assim nós cremos, que seja assim, em nome de Jesus, amém. Os irmãos estão em pé, então quero convidá-los a abrirem, por favor, as vossas Bíblias, livro ou carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, e leremos dos versículos 12 ao 14. Romanos capítulo 6, versículos 12 ao 14. Graças a Deus. Os irmãos acharam Romanos capítulo 6, 12 ao 14? Diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que... Eu vou ler aqui da minha versão, que acho que aí mudou um pouquinho. Para lhe obedeceres em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Os irmãos podem tomar os assentos, por favor. O apóstolo Paulo, ele escreve esta carta à igreja de Cristo, que estava na cidade de Roma, e vão os estudiosos, aqueles irmãos que dedicaram anos de vida estudando a palavra de Deus, eles vão... O tema central desta carta de Paulo é falar aos irmãos sobre a nossa justificação que recebemos de Deus pela fé. Então, Paulo escreve a estes crentes para reafirmá-los, reforçá-los, encorajá-los a permanecerem na fé no Senhor, entendendo que é por intermédio dela que eles foram tornados justos pelo Senhor, Então, ele vai falar, por exemplo, que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Então, esse Abraão é o pai da fé. E nós, como seus filhos na fé, o que se demanda de nós é crermos também no Senhor, porque assim fazendo, não só preservaremos a nossa salvação, mas vamos operá-la até ao dia da nossa redenção. Se os irmãos estão lembrados, no último domingo que estive pregando aqui, o texto foi na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. E no versículo 2, Pedro diz que devemos desejar, como meninos recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para o qual vamos ou continuemos crescendo até a salvação. Então, o que esse texto, e no final dele em particular, vai nos mostrar é que não basta apenas nos lembrarmos do dia em que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, dos nossos pecados, da condenação que jazia sobre as nossas vidas e passamos a fazer parte da família de Deus. Mas devemos também lembrar dos outros 2 tempos da salvação, que são a regeneração, a santificação
e a glorificação. Isso é, nós precisamos diariamente, progressivamente, operar a nossa salvação. Isso é, nos alimentarmos, nos munirmos, nos cercarmos das graças que Deus nos dá para crescermos ou para operarmos esse processo da santificação. Lembrando os irmãos que santificação é um processo de mão dupla, sendo a primeira mão a rejeição das coisas antigas, daquilo que são as obras que a palavra de Deus claramente nos mostra como pecado, a desobediência, a insubordinação, a rebeldia, a maledicência e coisas do tipo. Como temos lá a lista em Gálatas no capítulo 6, das obras da carne. E a segunda mão, ou a segunda via da salvação, ou da santificação, é a imitação. Porque não basta eu negar a mentira, eu preciso abraçar a verdade em verdade. Não basta eu deixar de roubar. Paulo diz assim: aquele que roubava, não roube mais, deixe de roubar. Só que ele diz assim: antes com as mãos trabalhe para ter para si e para os outros. Então eu preciso não apenas negar o pecado, mas negar o pecado e abraçar diariamente a imitação a Jesus, porque é Ele, Jesus Cristo, o nosso modelo, o nosso centro. É Ele de fato aquele que é o alvo, o centro da nossa adoração e da nossa vida. E o último estágio da salvação é, portanto, a glorificação, quando vamos escapar do juízo eterno, quando teremos o nosso corpo abatido, transformado num corpo glorioso, e quando ouviremos a última trombeta soar, e quando chegarmos na glória, ouviremos do Senhor: vinde benditos de meu Pai, e tomai por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Ouviremos ainda: vinde e assentai-vos na mesa. E a Bíblia fala que naquele dia quem vai nos servir é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Jesus Cristo Salvador. Ele vai voltar a tomar do cálice ou do suco da uva. Hoje nós vamos fazer isso, mas ele diz assim: eu não beberei até aquele dia que eu volte a tomar no seio do meu Pai. Então, nós falamos sobre essa questão da salvação, que precisamos crescer na vida espiritual para garantirmos, para confirmarmos a nossa salvação. Não tem a ver com uma questão de que a salvação é por méritos. Eu estava falando com o diácono Wagner agora, alguns dias atrás, e eu disse que eu às vezes vejo alguns irmãos, homens de Deus, crentes no Senhor Jesus, que quando falam sobre o assunto salvação e graça, algumas vezes, eu não sei se é proposital ou é falta de cuidado, acabam fazendo uma mistureba e acabam confundindo muito mais do que elucidando a mente do povo de Deus. Alguns falam assim: olha, os crentes gostam de campanhas, como é campanha, esse negócio de, enfim, vamos falar na campanha, tá bom. Gostam de campanha de 7 semanas, e isso e aquilo, e vão criando na mente uma ideia de que precisam fazer algo para serem salvos. Mas, na verdade, nós fomos salvos pela graça. Amém ou não amém? Amém. Só que essa fala que eu fiz aqui agorinha, ela está tratando de 2 pontos diferentes, como se fosse um só. Como alguma vez os irmãos não sabem, não conseguem fazer essa distinção clara, acham que é tudo a mesma coisa. Porque eu disse, ele falou assim, a pessoa fala: olha, acham que serão salvos se fazerem alguma coisa, mas nós fomos salvos pela graça. Eu falei há pouco que aos tempos da salvação, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Eu fui salvo pela graça. Eu não fiz nada para merecê-la, eu não fiz nada para garanti-la, eu não fiz nada para justificá-la. Foi a graça de Deus e somente Deus quem operou em mim a salvação.
O que eu fiz foi responder a esse apelo de amor que o Senhor deu. Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Esses sois salvos, é de qual tempo? Do futuro, da glorificação? Ou é do primeiro tempo, da nossa regeneração? Claramente é da regeneração, quando fomos salvos, quando fomos alcançados por Deus lá atrás. Agora, eu fui salvo, só que o próprio Paulo vai falar aqui na carta de Romanos capítulo 6, repetidas vezes, que eu não posso continuar a viver da mesma maneira. Eu não posso continuar a me comportar do mesmo modo. O meu modo de falar, meu modo de pensar, meu modo de vestir, meu modo de agir, meu modo de negociar, meu modo de desenvolver minhas relações, sejam afetivas, profissionais, religiosas ou espirituais, precisa mudar. Por quê? Porque eu recebi uma nova identidade no novo nascimento. E se eu nasci de novo, eu agora preciso adequar, aprender com Cristo, através da sua palavra e no poder do Espírito Santo, diária e progressivamente, a reconformar a minha vida segundo os padrões de Deus. Então, Paulo fala assim no primeiro versículo de Romanos 6, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? Ele está lidando com o capítulo 5, onde ele fala sobre a justificação pela fé, que é pela fé que somos salvos, e não fizemos nada por isso, e não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Só que alguns costumam transformar a graça de Deus em desgraças para suas próprias vidas, porque abandonam a responsabilidade que têm de progressivamente aproximar-se de Deus para viverem a nova vida para a qual Deus os chamou a viver. Então, nessa noite, eu quero olhar para estes versículos e extrair com os irmãos algumas verdades, algumas lições espirituais para nossa edificação diante dessa mesa que está aqui posta. O versículo 12 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, ou então em seus desejos. O que ele está dizendo aqui? Paulo está falando o seguinte: olha, vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Só que debaixo da graça que vocês estão, vocês precisam entender que essa graça, ela é operante. Ela precisa operar em vossa transformação. E nem precisamos argumentar muito, irmãos. Olhemos para Jesus e os seus discípulos, e os irmãos vão perceber que o Pedro que Jesus chama lá na beira do mar da Galileia, que estava pescando seus peixes, não é o mesmo Pedro que escreve a primeira carta, a segunda carta de Pedro. Não é o mesmo Pedro que vai até a casa de Cornélio. Por exemplo, a Bíblia fala que certo dia Pedro está na casa de um seu homônimo, isso é de um seu xará, que também é Simão, e ele está lá orando. E a Bíblia fala que enquanto ele ora e jejua ao Senhor, ele tem um arrebatamento de sentidos. Ele vê numa visão um lenço enorme que desce do céu com muitos animais. Animais limpos e animais impuros, segundo os costumes da religião judaica. E ele ouve uma voz que diz assim: Pedro, pega e mata e come esses animais. Ele fala assim: longe de mim tal coisa, eu nunca comi animal impuro e não vai ser agora. E ele fala assim: não vou comer. Aí a voz diz para ele: não chames impuro aquilo que Deus purificou. Pega, mata e come. Ele fala: não vou. E a voz volta a repetir: não chames impuro aquilo que Deus purificou. E depois disso a palavra do Senhor diz então que a visão acaba, o lençol é recolhido, e a palavra de Deus diz que Pedro volta-se perguntando ou indagando o que seria aquela visão. De repente ele ouve do Espírito que vai vir alguém buscar a ele, ele deve atender e ir com essa pessoa. A palavra do Senhor diz então que quando o Espírito acaba de falar com ele, batem na porta daquela casa e falam assim: viemos buscar a Pedro ou a Simão, o apóstolo de Jesus.
E ele então, sabedor da revelação do Espírito de Deus, desce, atende aqueles homens e vai até a casa de Cornélio. Lá na casa de Cornélio está Cornélio, que é um gentio, ele é romano, e os seus familiares, os seus amigos. E ele prega a estes. E a Bíblia diz que enquanto ele pregava, o Espírito Santo é derramado naquele lugar. E todos que estavam ali são cheios do Espírito e começam a falar em novas línguas. Deus faz isso para mostrar para Pedro que para ele não há gentio ou judeu, mas são todos salvos, são todos aceitos por ele. O que quero destacar é que antes desse evento, Pedro entendia que os judeus são uns e os gentios são outros. Judeus são especiais, gentios são ralé. Mas o Senhor vem e intervém na vida dele, muda a perspectiva dele, porque agora ele não anda mais segundo os costumes da tradição ou da religião judaica. Ele agora é um discípulo de Jesus, e nesse Jesus não há acepção de gregos e judeus, brancos e negros, homens e mulheres. Ele é tudo em todos, porque ele quer salvar a todos. Pedro experimentou uma mudança de acordo com os valores do reino de Deus, porque a graça é operante. Então o que Paulo está dizendo é: não deixe que o pecado reine sobre vós, não deixe o pecado reinar. É o primeiro alerta para nós nessa noite, em nome de Jesus. Entenda primeiro que Pedro está falando com crentes, não com descrentes. Estas epístolas foram escritas para pessoas que já haviam ouvido o Evangelho, não eram para pessoas que nunca ouviram a pregação da palavra de Deus. Ele diz assim para aqueles que já são crentes: não deixe o pecado reinar. E hoje, uma vez mais, o Espírito Santo, através deste momento, quer dizer a todos aqui presentes: não deixe o pecado reinar. Paulo não diria não deixe o pecado reinar se não fosse possível o pecado reinar. É porque a Bíblia fala assim que o diabo, ele anda bramando como leão em derredor, buscando a quem possa tragar. Um outro texto diz assim: não deis lugar ao diabo. A Bíblia fala fugir de toda a aparência do mal. São vários os textos que mostram que é sim possível alguém que já ouviu o Evangelho ser dominado pelo pecado. E a palavra é: não deixe o pecado reinar. Primeiro, não deixe o pecado reinar, porque você e eu já morremos para o pecado. Nós já morremos para o pecado. Cristo já nos resgatou. Ele verteu o sangue dele por você e por mim. Nós não estamos mais debaixo da condenação do pecado. Não há mais uma separação entre nós e Deus. A condenação não pesa mais sobre a nossa vida. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já nos libertou do poder do pecado. Nós já morremos para o pecado e temos agora uma nova identidade. A minha identidade não é mais apenas filho do senhor Narciso e da dona Maria. Não, eu não sou apenas marido da Laurisvalda e pai do Gabriel. Não, não, não. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Meu pai, ele é biológico, mas eu tenho um pai celestial, um pai eterno, que é o Criador do céu e da terra. Ele é o meu pai, o meu Deus, o meu Senhor, e nós os seus filhos. Outro dia eu falei aqui e disse que nós não podemos perder de perspectiva algumas coisas. Algumas pessoas que têm um entendimento, vou chamar assim, limitado da palavra de Deus, eles preferem ser chamados de servo de Deus, ou se quiser pastor, evangelista, presbítero, diácono, cooperador, vice-deus, quarta pessoa da Trindade, pai apóstolo, sei lá, um nome qualquer, patriarca. Minha maior honra, minha maior alegria é alguém olhar para mim e dizer: eis aí um filho de Deus. Só isso já me basta. Porque pastor é algo que faço, mas a Bíblia diz que ficarão de fora, glória, os que se esquecem de Deus. E há pastores que se esquecem de Deus. A Bíblia diz em Jesus, lá no Evangelho de Mateus,
que naquele dia, até alguns que profetizavam, que curavam e expulsavam demônios, vão ficar de fora, porque viviam praticando a iniquidade. Então minha maior honra, minha maior alegria é ser chamado e reconhecido como filho de Deus. Filho de Deus. Que as pessoas te conheçam e te reconheçam como filha de Deus. Que as pessoas, ao olharem para ti, não vejam apenas um nome, um CPF, um RG ou um gênero masculino ou feminino, mas ao olharem para ti, possam identificar em ti um filho do Deus Altíssimo, uma filha do Deus vivo. E já vamos avançar um pouquinho mais, mas deixe devagar aqui. Então eu não posso deixar o pecado dominar, porque eu já morri para o pecado. E hoje eu tenho uma nova identidade. E a identidade que tenho não combina com o pecado. Não combina com o pecado. A nova identidade que temos não combina com o pecado. Não há comunhão entre as trevas e a luz. Que comunhão há entre o Senhor e Belial? Não há comunhão entre o Deus eterno e as obras da carne. A nova identidade que tenho, ela vem de Deus. O ditado popular diz que filho de peixe, o que é? Peixinho é. Filho de Deus, o que é? É um santo, é uma santa. Então não há comunhão entre eu e o pecado. Por isso eu não posso deixar o pecado reinar. Em nome de Jesus, não desista na luta contra o pecado. Hebreus diz assim: ainda não resististe até o sangue contra o pecado. Você imagina o que é isso? Resistir até o sangue contra o pecado? Para alguns, na igreja primitiva, era se entregar à morte, entregar o corpo para ser queimado, comido pelos leões. Ouvimos aqui, irmão Prefeito Luiz Região pregar ontem aqui sobre Daniel. Entregar-se para ser comido pelos leões. Mas também é resistir aos desejos da minha carne. Alguns de nós se tornaram escravos na sua própria vida. Os desejos é que dominam sobre ele. Os sentimentos dominam sobre ele. Ele não deixa que a palavra de Deus se sobreponha. Ele deixa que a ira lhe domine, que a raiva lhe domine, que o orgulho lhe domine. Não, ele fez. Mas o que a Bíblia porque a palavra de Deus nos orienta? Nós não somos mais apenas fruto de química. Nós somos frutos da poderosa palavra de Deus. Eu preciso aprender que meus sentimentos, meus desejos, minhas paixões, até mesmo minhas fraquezas e as minhas potencialidades precisam estar debaixo do domínio da orientação de Deus. Porque como Pedro disse, para onde mais iremos? Se só Ele tem as palavras de vida. Eu não posso deixar o pecado dominar, porque o pecado mancha a nossa nova identidade. O pecado mancha, macula. Imagina no teu serviço, as pessoas sabem que você é casado, você é casada, e de repente descobrem que você está tendo um caso com alguém lá que não é teu marido nem é tua mulher. Como vai ser? Como vai ser o teu testemunho? O que vão falar de ti no teu serviço? Lá na tua escola, você diz que é crente, mas fica pondo aquele shortinho do Satanás, aquele negócio do diabo. Aquilo é puro capeta. Eu falei outro dia para o diácono Wagner, vou falar aqui no púlpito. Me desculpem os irmãos, desculpem quem vai assistir, mas marido que sai com a mulher dele e ela põe short na rua é um forte candidato. Pelo amor de Deus, eu não aceito, jamais. Eu vou sair na rua com a Laurisvalda, ela de short. Never. Nunca. Ela vai sozinha, vai comigo não vai. Também não vai. Graças a Deus por isso. O pecado, ele mancha a nova identidade que temos em Deus. Deus nos deu uma nova identidade.
Essa identidade, ela é superior a um presidente de uma república, porque o presidente da república pode algumas coisas. Quero ver ele vir com a caneta dele de ouro e falar assim: demônio, sai no poder da minha caneta. Quero ver, não faz. Mas um crente que não sabe nem escrever, mas é novo no sangue de Jesus, ele estende a mão e diz assim: demônio, sai! E o demônio obedece, porque nós temos nessa identidade a autoridade que é acima de presidentes e reis. E o pecado deturpa isso, o pecado mancha isso. Mas não apenas o pecado mancha a nossa identidade, o pecado mancha o bom nome do Senhor. O que dirão do nosso Deus quando nós, que somos seu povo, somos iguais àqueles que não o conhecem? Negociamos da mesma maneira, agimos do mesmo modo, falamos do mesmo modo, vestimos do mesmo modo, amamos do mesmo modo, namoramos do mesmo modo. É crente, diz que é crente. É batizado, diz que se batizou, que morreu para o mundo, mas vive namorando e vive em fornicação. Aqui na igreja, fornicação ainda é adultério. Se você tem vida ativa sexual e não é casado, sai em pecado. Isso é fornicação. E o Espírito de Deus não se agrada disso e ponto. Ponto. Não tem argumentação. Não, é que mudou o tempo. Eu vou lembrar o que falou o evangelista Hélio, quando veio aqui em 2018. Ele disse assim: a senha que muitos vão usar para ir para o inferno, os irmãos sabem qual é? Lembram? Nada a ver. Isso aqui já está ultrapassado. É isso mesmo que está ultrapassado, que vai te levar para o inferno. Isaías fala assim: perguntai pelas veredas antigas, pelos caminhos antigos, para conhecer a vontade de Deus. Então o pecado, eu não posso deixar ele reinar em mim, porque ele mancha a nova identidade que tenho em Deus e o bom nome do Senhor que eu carrego. Como pode, Paulo pergunta, e Jesus também fala, uma árvore dar bom fruto e dar um fruto amargo, fruto doce, ou uma fonte dar água doce, água amarga? Não pode. Você, meu irmão, você, minha irmã, nós nascemos de novo. O Senhor nos resgatou do pecado e nos colocou em lugar de honra, em posição de destaque e privilégio. Por isso, resista, lute contra o pecado, não deixe ele te dominar. Segundo lugar, ele diz assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Ele quer dizer o seguinte: quando estávamos mortos, os nossos corpos eram instrumentos para o pecado, era instrumento de iniquidade, era instrumento de afronta contra Deus. Fazíamos e desfazíamos. Já contei aqui uma vez, eu ouvi de um rapaz em Angola, faz muitos anos. Eu estava na frente de casa dos meus pais e ele passou, deveria ter 15 a 17 anos, não mais do que isso, tomando uma cerveja. Ele pegou a cerveja, deu um golo, sabe aquele golo, sabe quase que acaba a cerveja, e falou assim: ninguém mexe mais no mundo, tá bom assim. Aí ele falou: esse corpo é do Senhor, vou devolver ele todo estragado. Olha a ideia, a mentalidade dele. Ele sabe que o corpo é de Deus, não é dele, então vai devolver para Deus um corpo rebentado, um corpo estragado. A questão é, no mundo nós entregávamos o nosso corpo como instrumentos para a iniquidade. Agora em Cristo nós precisamos entregar-nos totalmente como instrumentos para a justiça de Deus. Só que ele fala assim, que é entregar-nos como, apresentar-nos como vivos dentre os mortos. E aqui o negócio aperta um pouquinho. Porque eu falei uma vez aqui, volto a repetir, muitas vezes o nosso problema é que nós, ao invés de querermos morrer, nós queremos viver. Nós queremos viver. Quando o convite de Deus é morre, para aí sim você poder viver. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificai,
Paulo fala assim: eu esmurro a minha própria carne nessa luta pela santificação. O que acontece é que, quando nós lemos a carta do Apocalipse, fala assim: tens nome de que vives, mas estás morto. Como é que alguém está morto diante de Deus? Não é quando parou de respirar, quando não tem mais atividade cerebral, né? Seria aqui, por exemplo, Thaís trabalha com enfermagem, né, no hospital. Os médicos vão considerar morte quando é morte cerebral. Aí desligam os aparelhos, morreu, pronto, acabou, não tem mais o que fazer. Para Deus isso não é morte. Para Deus a morte é a morte espiritual. Quando os meus sentidos espirituais estão amortecidos, estão anestesiados, e eu não sinto mais as dores do mundo, mas eu me digo discípulo de Jesus, desse Jesus que veio à terra e morreu e se entregou pelos pecadores, e ele me chama como seu discípulo, não apenas para eu ir para o céu, mas para aqui na terra eu manifestar o seu nome. Mas eu não tenho nenhuma preocupação em pregar a salvação, em falar de Cristo. Quando isso acontece, é porque alguma coisa está necrosando dentro de mim. Mortos, o texto fala assim: que vos apresenteis, ou que vos apresenteis como a Deus como vivos dentre os mortos. Os mortos são os que estão dormindo no pecado. Paulo escreve no outro texto, fala assim: desperta, pelo que diz, desperta tu que dormes dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A ideia é que esse que está vivo, apesar de estar vivo, está adormecido. E a convocação é: acorda, desperta para a vida, Deus conta contigo. Meus irmãos, o problema é meu. Eu sou incapaz, muito incapaz, de traduzir os sentimentos que o Espírito de Deus coloca na minha alma. Porque, irmãos, eu não sei os senhores e as senhoras, eu sei do quão incapaz eu sou. Eu sei de onde eu saí, onde eu cresci. Eu sei quem meu pai e minha mãe são. Pecadores, gente pobre, gente simples. Eu sei das minhas muitas limitações, mas apesar disso, Deus apontou para mim e disse: Benício, é você que eu quero usar. Aí eu recebo esse chamado de Deus. Não é o chamado do pastor da igreja, não é o chamado do prefeito da cidade, é o chamado do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, do eterno, do soberano. E eu faço pouco caso desse chamado. Eu lamento, eu oro e choro às vezes diante de Deus, quando vejo jovens na igreja cuja preocupação primária é trabalhar, segunda, fazer uma faculdade, terceira, casar, quarta, ter um carro novo. Ela tem uma lista de preocupações. Lá entre a 15ª e a 18ª preocupação: adorar a Deus, conhecer mais de Deus. Irmãos, eu não entendo, confesso, porque desde que me conheço como gente e entendi que Deus olhou para mim e parece que ignorou os meus pecados, as minhas culpas e as minhas limitações, e decidiu me dar uma nova chance. Eu só penso: eu quero agradá-lo, eu quero adorá-lo, eu quero conhecê-lo mais, quero ir mais fundo no rio do Espírito. Eu preciso conhecer mais a Deus, eu preciso transcender os meus limites. Esse negócio de só cantar e cantar para mim não serve. Eu quero poder cantar e alguém ser curado, eu quero poder tocar e alguém receber o toque do Espírito, eu quero poder ficar na porta e abençoar alguém. Eu quero mais de Deus. Mas aí eu vejo jovens cujo desejo é tudo menos a plenitude do Espírito de Deus. Eu não tenho dinheiro,
Na classificação econômica, eu estou na classe dos pobres, né? Se for olhar na tabela social, pela minha renda mensal, eu sou pobre. Então eu tenho direito a um monte de benefício do Estado. Porém, há uma riqueza em mim que muitos ricos da terra não têm. Eu sei quem meu Deus é. Eu posso dizer, e aqui eu falo com humildade em nome de Jesus, diante dessa mesa, diante do povo de Deus, que eu conheço um homem que há mais de 8 anos atrás, com certeza no espírito e não na carne, experimentou e viu coisas que não são desse mundo, que não são dessa terra. Experimentou e viu coisas maravilhosas. Por isso, eu entendo o convite de Paulo. Eu não posso ser instrumento de iniquidade. Eu fui chamado para ser instrumento da justiça de Deus. A justiça de Deus promove salvação, condenando o pecado, mas mostrando o Salvador. A justiça de Deus, ela promove renovação, destruindo os alicerces do engano e estabelecendo os alicerces da verdade. Deus está nos chamando pelo seu Espírito, nessa noite, a dizer não para o domínio do pecado. Diga, meu irmão, o pecado não vai me dominar. O pecado não vai ter a última palavra na minha vida. Eu não vou continuar todo mês venço derrotado. Todo mês eu caio naquele mesmo pecado antigo, pecado costumeiro. Deus tem poder e Ele te libertou do poder do pecado. A masturbação não é mais forte que o Espírito de Deus. A mentira, o roubo, a calúnia, a murmuração, a ira, nenhum pecado é mais forte que o braço forte do Todo-Poderoso. E esse braço está sobre a sua vida, não como juízo, mas como amor, como auxílio, como redenção, como socorro para te resgatar. Por isso, diga não ao domínio do pecado. Diga, eu não vou entregar meu corpo como instrumento de iniquidade, porque eu não sou igual ao diabo. A parte dele é no inferno. Eu sou de Deus, a minha vida é do Senhor. Quem domina em mim é o Espírito Santo. A minha lei principal é a palavra de Deus. E ainda que no meu corpo ainda hajam desejos que são contrários a mim, mas a minha mente e a minha fé sabem que só o Senhor tem vida, vida plena, vida com abundância para mim. E eu vou abraçá-lo e não abrirei mão do Senhor. Como a rastura bacaia. Lecracrube de cova hai. As obras da carne não são mais nossas. Para nós o que temos é o fruto do Espírito e as boas obras, as quais Deus preparou desde a fundação do mundo para que andássemos nela. Eu preciso priorizar a Deus na minha vida. O melhor não é começar bem, é terminar bem. Meus irmãos que me ouvem, que têm mais idade do que eu, seja em termos cronológicos ou de fé, não pare, não desanime. Você está vivo, você está viva. Deus ainda conta contigo para fazer o seu nome conhecido nessa terra. Se levante, se anime. Não baixe as armas, não desista, não pare de lutar. Cantou Ludmila Ferber, né? Eu acho, ou Lea Mendonça. Por fim o texto diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça de Deus. E a graça de Deus nos tornou aceites. A graça de Deus
nos tornou aceites. A graça de Deus, ela nos dá autoridade espiritual de filhos. Jesus falou assim: eis aí vos dou poder e autoridade. O diabo tem poder, é dunamis ou dinamis, né? A palavra do grego, força, capacidade, habilidade. Mas a palavra autoridade aí é exousia. Exousia é duas palavras juntas do grego, ex, de fora, zousia, concedido. A autoridade é poder concedido legalmente por outrem. Isso é, quando na estrada você tem um caminhão, uma F12, caminhão potente, né? Da Volvo, F12. É um caminhão grandão. Aqui seria, qual o caminhão mais comum aqui no Brasil? Uma marca assim, é comum no Brasil. Irmão Luiz, só foi caminhoneiro. Uma Scania. Scania quê? 440. É um bicho grande na estrada. Eu quero ver a Benício e no meu deixar de fazer assim, para pro caminhoneiro. Ele vai parar? Vai parar depois que vir só ver o estrago que fez. Mas se vira um policial magrinho, eu tenho 1,85m, 84. Você é mais grande do que eu. 1,90m, assim eu tenho? 1,90m. 1,90m, vamos pensar que ele tem 2,15m. Vai lá na estrada, fala assim, para pro caminhoneiro. Ele vai parar? Não. Vai parar por quê? Quem é você? Sai daí, rapaz, eu vou passar em cima. Mas se vem um irmão, vou pegar aqui outra pessoa, o Pablo, mais baixinho, pastor Josué, amém. É 1,00 m e quanto? Enfim. Não fui eu que falei, disseram aqui 1,50 m. Ele é quase da sua altura, irmão. Então, o Pablo, magrinho, baixinho, mas com a farda escrita atrás, PRF, Polícia Rodoviária Federal. Ele anda no meio da estrada e faz assim a mão dele. O que o caminhoneiro vai fazer? O caminhoneiro vai fazer o quê? Vai frear com tudo. Porque entrou um baixinho, magrinho, mas com uma insígnia aqui, PRF, com a farda que ele identifica. Sabe? O diabo tem poder de fazer um monte de coisa, mas ele não tem o direito. Só quem tem autoridade legal é o povo de Deus. E essa autoridade vem pela graça. De modos que nós podemos dizer como nosso Senhor: enfermidade, sai! E ela vai obedecer. Sem bisturi, sem anestésico, sem nada. Podemos dizer: doença, para! E ela para em nome de Jesus. Fica em pé, por favor. A graça de Deus, essa graça não apenas nos tornou aceitáveis e nos dá autoridade. Essa graça é uma pessoa. Jesus Cristo, Ele é a própria encarnação da graça. Porque a graça nada mais é do que a oferta. É uma dádiva, um presente que recebemos. E quem é o presente que recebemos do céu, senão Jesus Cristo? Ele é o presente que recebemos do Pai. E Ele está conosco, está contigo. E te diz dessa noite: não pare de lutar contra a sua carne. Não desista de lutar contra o pecado. Não pare de resistir contra os apelos da carne, pois eu sou contigo para te fazer vencer, diz o Senhor. Oremos a Deus nesse momento. Leman Karabakaya Surya. Oremansore probederia curaba. Alaitseria kumandarabakaya. Espírito do Deus vivo. Lerebansore bendereba kandalaba kandarayasteri bahai. Oremansuria teriabandoria kalabahai. Alamansure promenentensure promenenkeva. Atsuria, Tseria, Kayatsubaha. Anaradai, sou de pro de Kate Surabekaya. Adadadan, Suri de pro de Keribakai Surabahaya. Assim diz o Senhor dos exércitos:
Túria, Astéria, Acúria, Eprédia. Meu nome é santo, minha glória é santa, o meu poder é santo. Mas alguns de vós tendes transformado a minha glória em nada, o meu nome em motivo de escárnio. Cuidado, porque eu sou o justo juiz e não tardo em executar os meus juízos. Olha prudentemente como andas sobre esta terra, porque eu conheço os corações, eu sondo as intenções. Súria, Astéria, Ancória, Emprédia, Alai, Comenévria. Eu sei e tenho na mão o pagamento para cada um. Bênçãos para aqueles que me temem, e meu juízo e minha repreensão para aqueles que insistem em manchar meu nome. Oh, povo, ouça a minha voz, vede prudentemente como vos conduzis, diz o Senhor, em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos vencer a luta contra o pecado. O Senhor nos chamou, e é para a salvação que fomos chamados, é para a santificação que fomos santificados, é para a nova vida que o Senhor nos resgatou. Por isso, no nome de Jesus, nós dizemos: vem sobre nós, Espírito, vem sobre nós, Espírito, e nos faz viver a realidade da nova vida. Assim seja, em nome de Jesus. Amém.